turminha do 5º ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e esta é uma aula sobre título e tema. Você sabe qual é a diferença disso? Então, está no lugar certo para esclarecermos isso. E, logicamente, eu não estou sozinha, estou muitíssimo bem acompanhada lá representando o time de Libras, conosco, Andrei. Tudo bem, Andrei? Seja muito bem-vindo à nossa aula e muito obrigada, porque, afinal de contas, é desta forma que a nossa aula torna-se bilíngue e sempre com um acesso maior a muito mais pessoas. Então, bora começar a nossa aula. O título desta aula é: que assunto é esse? Nesta aula, relembraremos a distinção entre... Deixa eu trocar esse marca-texto aqui que não ficou legal de azul. Relembraremos a distinção entre título e tema. Leremos uma biografia e estudaremos a estrutura desse gênero, assim como a compreensão do texto. Dessa forma, afinaremos o nosso instinto leitor. Isso é muito importante. A partir do momento que você começa a distinguir sobre as estruturas composicionais dos textos, você também começa aí a se identificar com alguns gêneros. E isso é bem legal para que você comece a escolher as suas leituras daqui por diante. Mas, ó, tem uma dica. Eu sei que, às vezes, quando a gente chega nessa parte, dá vontade de ler só um gênero preferido. Mas, às vezes, é importante que nós possamos passear por outros gêneros. Isso faz parte também. É lógico que você, sabendo distinguir, você vai saber dosar quais são as quantidades ideais para você ler em cada gênero e ficar cada vez mais esperto. Combinado? Então, para a nossa aula também, o mural dos nossos amigos professores com as habilidades que serão desenvolvidas nesta aula. Para começo de conversa, título e tema são dois conceitos diferentes. Você consegue diferenciar? Você já parou para pensar nisso? E biografia? Você conhece esse gênero textual? Aqui é aquele momento que eu peço sempre, professores, pausem o vídeo, deixem os estudantes conversarem a respeito, podem fazer alguns registros para depois continuarmos e ver quem se aproximou mais das respostas, certo? Então vamos lá. O tema de um texto é o seu assunto, o que significa a ideia central na qual a história se desenvolve até o seu desfecho. O título é o nome da história, do texto, que às vezes pode ser tão curioso que nem dá pistas sobre o assunto, o tema que será tratado. Isso é muito comum. Muitas vezes, você lê o título de uma história e, pelo nome, você mais ou menos tem a ideia do que se tratará a história. Mas não é sempre assim, porque o tema que é o assunto. Então, ele é diferente do título, que é um nome que eu posso criar apenas para dar a curiosidade ao leitor, mas que não traz pista nenhuma do assunto, traz só a curiosidade mesmo. Então, vamos nos aprofundar nisso. Quanto à biografia, vamos direto à prática de leitura. Leitura do texto Aqualtune. Aqualtune foi a filha do rei do Congo. Seu país foi invadido no século XVI por um grupo de pessoas que pretendiam se apropriar das suas terras e riquezas. Aqualtune liderou um grupo de homens e de mulheres guerreiros contra os invasores, mas seu povo foi derrotado e teve que se render. Ela foi presa e enviada para o Recife, no Brasil, em 1597.
Aqualtune foi vendida como escrava reprodutora para uma fazenda na região de Porto Calvo. Nessa região, soube do Quilombo dos Palmares e, depois de um tempo, comandou uma fuga para ele. Ela se tornou a líder da aldeia. Foi mãe de filhos que se tornaram guerreiros, como Gambazumba e Ganazona, e Sabina, que foi mãe de Zumbi, um dos mais importantes líderes do Quilombo dos Palmares. Portanto, Aqualtune era avó de Zumbi dos Palmares. De acordo com alguns historiadores, informações como esta não podem ser confirmadas devido à falta de registros. Aqui é muito interessante nesse texto. Nós temos vamos dizer assim, contando detalhes da vida de uma pessoa, a Aqualtune. E ela, até onde nós temos em registros, mas não foram documentados, orais que foram passados entre as gerações, que ela era avó do Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes do Quilombo dos Palmares. Então, vamos entender as características desse texto também para saber o gênero. Ela desapareceu sem ter registros concretos em 1677, após o ataque realizado na região onde morava. Aqualtune foi uma grande guerreira e representa um símbolo de liderança e luta contra o sistema escravocrata. E eu desafio vocês. Quem sabe dizer a qual gênero este texto pertence? Destaque no texto as características que justificam a sua história, a sua resposta. Olha só, lembra aquela pausa? Dá a pausa primeiro, senão não tem graça. Dá aquela pausa, vocês podem retomar o texto. Eu já dei várias dicasinhas. Isso pode ajudar vocês a imaginarem aí, começarem a construir a estrutura para saber o gênero deste texto. Gênero textual, biografia. Trata-se da história da vida de alguém. No nosso caso, a vida de Aqualtune. Este texto é uma biografia, ou seja, é um texto que descreve, que conta a vida de Aqualtune, que era filha do rei do Congo, país africano, capturada como escrava e trazida para o Brasil. E aqui nós podemos marcar algumas das características que eu disse, que comprovam isso ser um texto biográfico. Vamos lá. Quando eu começo a história, eu já tenho aqui, ó, Aqualtune foi a filha do rei do Congo. Então, já tem quem era ela. Depois, país de onde ela veio, Congo, ó. Aí conta a história que o seu país foi invadido e com todo o problema que eles tiveram, eles perderam as terras e as riquezas. Aqualtune liderou um grupo de homens e mulheres guerreiros contra os invasores. Mas seu povo foi derrotado e teve que se render. Então, ela foi uma guerreira. Eu grifei algumas informações que se remetem exatamente à vida dela. E também ao tema do texto. Porque o assunto da nossa história é o quê? É a vida da Aqualtune. É a vida dela. Tudo que ela passou, ela foi presa, enviada para o Recife, no Brasil. Aqualtune foi vendida como escrava reprodutora para uma fazenda na região de Porto Calvo. Nessa região, soube do Quilombo dos Palmares. Depois de um tempo, ela comandou uma fuga para ele. Ela se tornou a líder da aldeia. Todas as características pertencentes aí à vida dela. Foi mãe de filhos que se tornaram guerreiros. Gambazumba, Ganazona e Sabina, que foi mãe de Zumbi,
um dos mais importantes líderes do Quilombo dos Palmares. Portanto, Aqualtune era a avó de Zumbi dos Palmares. Nós não temos muitos registros mais sobre isso, mas, para finalizar a sua história, ela desapareceu sem ter registros concretos em 1677, após o ataque realizado na região onde morava. Então, tudo que eu grifei aqui são as características que nos apontam sobre a vida da Aqualtune. Então, ó, fica aí a dica. Se este texto é uma biografia e conta a vida da Aqualtune, o que acontece? Nós temos como tema a história da vida de Aqualtune. Simples assim. É justamente a própria estrutura textual que nos demonstra o tema. E qual era o título da nossa história? O título é apenas o nome dado inicialmente, Aqualtune. Certo? Então, vamos lá. Finalizando. Aqualtune foi uma grande guerreira e representa um símbolo de liderança e luta contra o sistema escravocrata. Certo? Então, esse foi o recorte que nós fizemos dentro do texto geral, que estou bem hoje, hein? Caracterizam a biografia. Agora, qual é o título do texto? E segunda pergunta, qual é o tema do texto Aqualtune? Justifique sua resposta, ou melhor, explique sua resposta. Aí, de novo, para o texto, professor, deixa os alunos responderem, dá uns minutinhos para eles responderem. Quando todo mundo tiver respondido, aí vocês vão para a conferência das respostas. Será que você acertou? Eu já dei as pistas. Vamos ver. Primeira resposta. O título do texto é Aqualtune. E o tema? A vida da princesa e guerreira do Congo, que foi trazida ao Brasil como escrava reprodutora. Envolveu-se com as lutas pela libertação dos escravos como guerreira e tornou-se líder do Reino dos Palmares. Ficou fácil identificar o assunto porque o gênero textual, biografia, é sempre sobre a vida de alguém. Ou seja, no caso aqui, a vida da nossa guerreira Aqualtune. Moral da galerinha, compare suas respostas iniciais, agora no final da aula, compartilhem tudo que vocês registraram e compartilhem conhecimento também, que uns aos outros vão se unindo e corrigindo aí as suas respostas. O que aprendemos hoje, diferenciamos título e tema. Fizemos a leitura do texto biográfico, resgatando as características do gênero. E, lógico, a nossa super telinha de avaliação, que é onde você nos ajuda a construir as aulas cada vez melhores para vocês. Então, não esqueçam de resolvê-las, hein? De fazer, de completar, de sugerir. E eu espero vocês para a próxima aula. Até lá, tchau, tchau!